família Dizoscope de Bragança Paulista. Ele esteve conosco aqui, ministrou ontem. Meu pai, que palavra, decisões foram tomadas aqui ontem. E o voo dele é às 2 horas. E eu falei, rapaz, a gente trocou o voo várias vezes, né? Porque por conta da pandemia foi remarcado essa visita dele aqui. E eu falei, meu amigo, eu não me atentei, porque se eu tivesse me atentado a esse horário, você estaria ministrando de manhã. Eu falei, agora está vindo um amigo de Brasília. E aí era quase 2 da manhã, um amigo de Brasília disse, Ernesto, eu troquei os pneus do meu carro. E o camarada colocou uns pneus vulcanizados, acho que é isso. E o pneu estourou. Ele falou, eu não tenho condições de viajar. Eu falei, tá tudo certo, pastor. Tenho certeza que o Léo tem uma mensagem de Deus para a sua vida hoje. Ontem acho que você viu que eu fiquei triste, né? Eu falei, meu Deus, eu queria que se eu soubesse. Mas a gente brinca que Deus predestinou esta manhã aqui. Amém? Então hoje vamos receber com muita alegria, aplausos ao Senhor Jesus. Léo vai estar ministrando ao nosso coração. Bom dia! Felicidade, pode sentar, fica à vontade. Felicidade estar aqui com vocês novamente. Ontem tive a honra e o privilégio de ministrar na Rede Jovem. E hoje vou falar com a igreja inteira, que também é aqueles que são jovens, mas não puderam comparecer ontem. Gente, estou muito feliz, como o pastor Ernesto disse. Obrigado. Meu nome é Leonardo, eu tenho 26 anos de idade, sou casado com a Ellen. Já faz 8 anos, a gente vai completar agora 8 anos de casado. E a gente é pai, eu sou pai do Teófilo, nosso primeiro filho de 6 meses. Tem sido um tempo incrível esse momento. Minha primeira paternidade, é a primeira vez que eu sou pai. Tem sido um tempo muito incrível. Eu e a Ellen, a gente faz parte da liderança da família Dizoscope lá em Bragança Paulista. E também é parte do movimento Dizoscope. Quando o pastor Ernesto falou sobre o tema, para mim, Desafiando Gigantes, eu falei, cara, um tema muito necessário para os tempos atuais, onde nós temos visto talvez a pandemia e todos esses acontecimentos nos assolando ou nos amedrontando de alguma maneira. Então hoje eu queria pensar com vocês sobre esse tema e sobre um gigante que talvez tenha sido um dos maiores que tem tentado nos controlar ou então nos abater, que é o gigante da inquietação. Então eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo em primeiro Salmo, versículo 1, Salmo 1, abre comigo sua Bíblia aí, Salmo capítulo 1, versículo 1. Novamente, muito obrigado pastor, pastora, pela honra, pela confiança, para mim é uma felicidade demais estar aqui com vocês. Salmo 1. A Bíblia diz: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer, o seu deleite está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Vamos orar novamente, feche seus olhos. Pai, nessa manhã nós queremos te pedir sabedoria e revelação. Que o Senhor possa nos transformar por meio da tua palavra, e que o Senhor possa nos capacitar em Cristo, para que nós possamos vencer os gigantes que têm tentado nos derrubar. Que o Senhor possa nos ajudar como igreja aqui, Pai. Eis-nos aqui, teus filhos, a comunidade da fé. Nós somos dependentes, nós somos totalmente dependentes de Ti, Espírito Santo. Nos ajuda nessa manhã e nos dá compreensão da Tua palavra, e que nós possamos sair daqui mais semelhantes ao Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor nos deu o privilégio de estarmos vivos mais um dia. O Senhor nos deu o privilégio de podermos nos reunir como cristãos, como uma família de filhos para adorar o Teu nome. Que o Senhor possa falar conosco nessa manhã, Pai. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Salmo de número 1 começa falando que bem-aventurado
é aquele que exerce, ou que faz, ou que tem uma prática de meditar na lei do Senhor. O autor começa falando aqui que ele é como uma árvore plantada junto a um ribeiro, e no seu tempo dá o fruto. Então nós podemos concluir nesses poucos versículos que nós lemos aqui, que aquele que medita na lei do Senhor obtém, ou então consegue sucesso nas coisas que faz. E a grande questão que nós precisamos pensar aqui, aquilo que eu queria pensar com vocês nessa manhã é o que seria meditação bíblica. Muito tem se dito acerca da meditação ocidental, que é a meditação que vem da yoga e aquelas práticas de esvaziar-se. Então, esse tipo de meditação, e eu não estou falando de forma debochada nem nada do tipo, é um tipo de meditação, mas é diferente da meditação bíblica. É diferente da orientação que o Senhor nos dá sobre meditação. Porque a meditação ocidental, ela se esvazia. Ela esvazia o homem daquilo que ele está pensando. Enquanto a meditação bíblica nos chama a preencher a nossa mente com a lei do Senhor. Então, eu trouxe 4 pontos, ou na verdade 5 pontos aqui, que eu queria definir com vocês o que é meditação bíblica. Talvez você nunca ouviu falar desse termo, ou então você ouviu falar de forma correndo e não se atentou. Eu queria definir com vocês, antes de entrar na mensagem de fato, 5 definições do que é meditação bíblica. Primeiro ponto, meditação bíblica é a contemplação incendiada com o amor daquele que se contempla, ou seja, Deus. Segundo ponto, meditação é ruminar a grandeza de Deus, assim como um animal rumina o alimento. Sabe quando você está no pasto, você vê a vaquinha e o boizinho lá, e eles estão sempre mastigando, aquilo se chama ruminar. Ele fica mastigando e mastigando e mastigando o capim que ele já comeu. Meditação bíblica é mais ou menos a mesma coisa. Nós ficamos ruminando, mastigando a palavra, a lei do Senhor. Terceiro ponto, terceira definição, meditação é pensar em Deus, de acordo com a sua palavra. Quarto ponto, meditação é fazer a fé descer da mente para o coração. Porque existe uma facilidade no homem em ter uma assimilação, uma aprendizagem na mente. Por vezes nós citamos versículos, né? Crente gosta muito de decorar versículo bíblico, isso é muito bom, continue decorando. Agora, a pergunta é como nós fazemos isso, esses versículos saírem da nossa mente, de um mero conhecimento intelectual, para passar a fazer parte do nosso coração, ou então, em outras palavras, das nossas entranhas, da nossa intimidade, dos nossos desejos e emoções, por meio da meditação. E o quinto, a quinta definição que eu queria dar com vocês nessa manhã, que é o que mais conquista o meu coração. Meditação é o ato de estar a sós com Deus, ouvi-lo e obedecê-lo. Repito, meditação é o ato de estar a sós com Deus, ouvi-lo e obedecê-lo. Eu vou citar alguns versículos aqui, só para você ter consciência da tamanha importância que a meditação bíblica tem para nós como cristãos e como filho de Deus. Olha isso, não precisa abrir que eu vou citar vários, tá? Se você quiser anotar, depois você pode conferir na sua casa. Josué capítulo 1, versículo 8. Não cesse de falar do livro desta lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Salmos 19, versículo 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Salmos 119, versículo 147. Levanto-me antes do amanhecer e clamo, na tua palavra espero confiante. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. Salmo 77, versículo 11. Recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em tuas obras e pensarei em todos os seus feitos poderosos. O mesmo Salmos 119 que nós citamos, mas um pouco antes, versículo 47, vai falar o seguinte: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as minhas mãos e meditarei nos teus decretos. Nós olhamos, então, alguns versículos que vão fundamentar que a prática da meditação é algo bom.
A prática da meditação é algo que nos aproxima de Deus e nos leva a ter sucesso. E a pergunta que nós precisamos nos fazer nessa manhã é: se a prática da meditação é boa, por que não meditamos? Se a Bíblia está falando que bem-aventurado, terá sucesso, se aproximará do Senhor, contemplará o Rei, por que que nós não meditamos? E aí eu tenho uma resposta, que talvez o gigante de hoje tenha tentado nos derrubar: a inquietação. Muitas das vezes nós não nos dedicamos à prática da meditação bíblica por causa da pressa, da correria e dos nossos afazeres diários. Um autor que eu gosto muito, chamado Herman Bavinck, vai falar o seguinte: na sociedade contemporânea, o diabo tem alguns amigos: ruídos internos e externos, pressa, multidões. Se ele consegue nos manter debaixo de um amontoado de coisas, descansará satisfeito. O diabo, ele tenta de todas as maneiras nos colocar pressa, nos colocar coisas para fazer. E gente, vamos usar um exemplo bem simples aqui, bem simples. Esse aparelho, que eu creio que é dádiva de Deus para nós, salva muitas vidas e ajuda muitas pessoas. Agora a pergunta é: onde nós erramos a mão, que isso daqui, ao invés de nos ajudar, começou a nos escravizar? Porque a gente acorda e vai olhar o quê? Gente, primeira coisa, se você não for nenhum médico que trabalhe com emergência, não se preocupe, uma mensagem não respondida não vai matar ninguém, seja lá qual for a sua outra função. Porque por vezes isso aqui tem nos escravizado. A pressa, o amontoado de coisas tem tomado a nossa paz e tem tomado o tempo que nós poderíamos dedicar à meditação na palavra. Agora, se meditação então é ficar a sós e ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz do Senhor, isso vai ter como necessidade, nós teremos a necessidade de ficar em silêncio. Eu queria falar 3 propósitos para vocês nessa manhã, 3 propósitos da meditação bíblica. Primeiro, ela cura a nossa inquietação. Abre comigo aí, Salmos 42, versículo 5. Salmos 42, versículo 5. Salmos 42, versículo 5. Vou ler aqui. A Bíblia diz: por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Vou citar outro salmo, não precisa abrir. 62, versículo 1. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Nele não serei muito abalado. Uma das inquietações que nós podemos dar nome aqui nessa manhã, que tem tomado talvez a nossa mente, é: qual é o meu propósito? Para que eu nasci? Qual é a minha vocação? Qual é o meu chamado? Uma outra inquietação que tem tomado o nosso coração é: como faço para ficar mais rico? Você começa a pensar e se levanta cedo: poxa, eu precisava fazer uma hora extra para que eu pudesse ter mais dinheiro aqui, investir ali, fazer e tal coisa. E são inquietações modernas que vêm tomando o nosso tempo. Outra coisa que nós sempre ficamos inquietos é: como faço para ter mais tempo? Parece que 24 horas não é o bastante, eu precisava ter 30 horas para fazer todos os meus afazeres. Cara, é que é filho, é casa, é trabalho, é igreja. E aí também eu preciso jogar bola um pouquinho com meus amigos, ou então eu preciso fazer tal coisa. E essas inquietações vêm tomando o nosso coração. Uma outra inquietação: como encontro a felicidade? Eu ando tão triste, abatido por aí. Eu queria ser feliz, eu queria ser alegre, eu queria encontrar a felicidade. Eu só ando triste, sabe? Eu queria a felicidade. E uma outra inquietação: quem sou eu? Sabe, se alguém perguntar quem é você, você vai falar seu nome, mas a pergunta é: quem é você, e não qual é o seu nome. Você sabe definir quem é você? Porque se vocês perguntarem para mim quem é você, eu vou falar: bom, eu sou Leonardo. Não, esse é meu nome, quem eu sou. E é uma outra inquietação que nós ficamos dentro de nós. E a pergunta é: por que os seres humanos são existencialmente tão inquietos? Por que nós andamos ansiosos e preocupados por aí? E aí eu vou tomar as palavras de Agostinho, Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, que diz o seguinte: inquieto está o meu coração, enquanto não descansar em ti.
inquieto está o meu coração, enquanto não descansar em ti. É muito interessante que a causa da nossa inquietação, da nossa ansiedade, do nosso desespero de fazer as coisas, revela que na verdade o nosso coração não está se deleitando em quem Deus é, em quem nós somos nele. Porque deixa eu perguntar para vocês o seguinte, escuta esse versículo. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo que existe. Vou repetir. O Senhor estabeleceu o seu trono no céu, e como rei domina sobre tudo o que existe. Deixa eu te perguntar, se o teu pai é rei, por que você está andando quieto e preocupado com as coisas secundárias? Sabe o que é? É que a conta de luz, eu não sei se vai dar para pagar esse mês. Meu amigo, teu pai é o dono de toda a energia do universo. Ah, sabe o que é? É que eu acho que não vai dar para fazer compra. Ah, sabe o que é? É que não sei o que. Cara, o nosso Deus é rei e governa e domina e controla tudo o que existe. Para e pensa tudo. Sabe o que é tudo do grego? Tudo. Do hebraico? Tudo. Por que nós andamos ansiosos? Porque a gente não para meditar nessa verdade. Muitas das vezes cantamos, muitas das vezes levantamos a mão, muitas das vezes nós ajoelhamos, mas nós não deixamos com que isso desça no nosso coração, porque a revelação disso está no fato da gente andar inquieto e preocupado por todas as coisas. Cara, o nosso Deus é rei e governa sobre todas as coisas. Deixa essa verdade entrar dentro do seu coração. O nosso Deus, o nosso Senhor, estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Ah, mas sabe o que é, Léo? É que você não sabe qual é a circunstância da minha vida. Sabe o que é? Você não sabe o meu problema familiar. Realmente não sei, mas eu sei quem é esse Deus da palavra. Ele declara que ele domina sobre tudo. Ele declara que nada saiu do controle dele. Ele declara que ele governa todo o universo. Porque andamos preocupados e inquietos, porque nós não deixamos essa verdade descer para o nosso coração. A gente não deixa isso descer para o nosso coração e criar raiz na nossa vida. Gente, pare e pensa comigo. Elon Musk, dono do Tesla, que é uma empresa de startup dos Estados Unidos. Pare e pensa o filho do Elon Musk. Qual que é a preocupação dele com o dinheiro? O cara não sabe o que é boleto, gente. O cara não tem preocupação se amanhã vai ter pão para comer, se amanhã vai ter leite para beber. Por quê? Porque ele é filho do Elon Musk. Agora posso te falar uma coisa? Quando o Theo crescer, meu filho, ele tem 6 meses hoje, isso não aconteceu ainda. Mas a minha maior tristeza talvez vai ser um dia eu estiver deitado na cama, dormindo com a minha esposa, e aí ele vier cutucar eu assim, ô pai, será que o senhor consegue levar eu lá na despensa para eu ver se vai ter comida para amanhã? Ô pai, eu consigo ver tua conta no banco para ver se vai ter dinheiro para pagar minha escola? Ô pai, eu posso ver se o carro está tudo certinho lá? Porque vai que amanhã eu preciso ir para o hospital e o carro não está certo. Se o Theo fizer isso um dia comigo, ele está me desonrando como pai, porque ele está deixando de confiar que eu estou cuidando de todas as coisas. Agora, muitas vezes a gente é assim, como uma criança que vai lá cutucar Deus à noite. Ô pai, sabe o que é? Ah, eu sei que tem a tua palavra, mas será que o senhor consegue... Sabe o que é? Ô pai, o senhor não consegue mostrar para mim que amanhã vai rolar aquele trabalho lá que o senhor falou que ia dar? Sabe o que é? Eu confio no senhor, mas é que eu queria ver, pai. Isso mostra que nós não estamos confiando no caráter de Deus. Meu amigo, nós podemos desconfiar de qualquer um que está aqui dentro. De qualquer um que está aqui dentro, menos de Deus. Porque na história bíblica, na revelação da palavra, Ele nunca mentiu, Ele nunca abandonou, Ele nunca deixou sozinho aquele que Ele disse que jamais deixaria. Porque andamos ansiosos, porque andamos preocupados, porque esse gigante da inquietação tem tentado nos derrubar. Porque a gente não está meditando na palavra de Deus. Isso é de extrema importância. O mesmo Agostinho de Hipona vai falar, eu gosto muito de Agostinho, gente, então eu cito ele bastante. Ele vai falar o seguinte, olha isso. Tu, na verdade, reinas em toda parte e sobre todos aqueles que te consultam, e respondes ao mesmo tempo a todas as consultas diversas que te são apresentadas. Responde com clareza. Agora olha isso. Mas nem todos entendem com clareza, pois não param para te ouvir. Todos te consultam sobre o que querem, mas nem sempre param para ouvirem o que queres de nós. A grande questão é que ensinaram oração para a gente errado. A gente chega diante de Deus com uma listinha falando, Deus, é o seguinte,
hoje eu quero que o Senhor abençoe isso, abençoe aquilo, e faz isso para mim, viu? E ó, eu preciso também, que o carro está com o pneu zoado, o Senhor consegue também abençoar aquilo lá, trocar tal coisa, fazer tal coisa? Enquanto na verdade a gente tinha que chegar com uma listinha em branco diante de Deus e perguntar: Pai, o que o Senhor quer de mim? Que eu vou anotar aqui para eu fazer hoje. Porque a pós-modernidade tem uma característica muito estranha: transformou Deus em servo do homem. Enquanto, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa: nós somos servos de Deus. Não é sobre eu chegar diante dele e falar quais são as minhas vontades, é sobre eu chegar diante dele, sentar e falar: Pai, qual é a tua vontade para mim? Porque ele é Senhor e governa sobre todo o universo. Eu não sei se te falaram, mas você não é Senhor e você não governa sobre todo o universo. A nossa inquietação vai ser curada quando nós nos deleitarmos, quando nós colocarmos o nosso coração, assim como o salmista diz: por que você está abatida? Por que você está perturbada, minha alma? Espera em Deus, Ele é o meu auxílio. Quando eu estou ansioso ou preocupado com alguma coisa, eu faço o seguinte: eu sento por 10 segundos, fecho meus olhos. O que aconteceu? Vou explicar para vocês por que eu estou falando isso. Quando a Ellen ficou grávida, e ela ficou grávida bem no meio da pandemia, e aí foi incrível, um tempo incrível assim, porque a gente queria muito ser pai, eu queria muito ser pai. E aí beleza, aí eu comecei a fazer as contas. E aí acontece, né? Eu falei: bom, quarto, aí X, aí parto, né, Y. Aí eu fui colocando na ponta do papel e da caneta assim, né? Aí eu fui ver, fralda custa X. Aí eu vi a pomadinha, que a pomadinha deve ter ouro naquilo lá, não é possível para custar aquele valor que custa, né? E aí eu pensei: nossa, isso aqui também. Aí daqui a pouco, gente, eu percebi que a inquietação, o gigante da ansiedade, o gigante da preocupação estava tomando talvez a melhor notícia que eu tinha recebido na minha vida. Porque eu estava preocupado com coisas secundárias. Naquele momento eu falei: não. Sentei, eu lembro que eu estava sentado numa cadeira que tinha braço, fechei meus olhos por 10 segundos, eu respirei bem fundo, e eu deixei esse versículo entrar no meu coração: Deus governa sobre tudo que existe. O Theo não foi um projeto meu e da Ellen, apesar da gente ter trabalhado. O Theo foi enviado por Deus. Então, a gente tem uma frase lá na família de Zascope, que o filho vem com o pão debaixo do braço. Desde que ele nasceu, nunca faltou nada pra gente. Porque a gente tem um pai que cuida de todas as coisas. Eu deixei o meu coração descansar nessa verdade. Então, quando você estiver ansioso, você fala: não, para. Senta num lugar, feche seus olhos e lembra: meu pai governa sobre tudo. Deixa a ansiedade embora, porque de fato, nosso Deus governa sobre tudo. Agora, se a meditação bíblica é um remédio, é uma espada para nós vencermos o gigante da inquietação, a meditação bíblica também purifica os nossos pensamentos. Abre comigo aí, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ou eu vou ler aqui na verdade, gente, porque eu gastei um pouquinho mais do tempo. Filipenses 4, 8, vai falar o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O mesmo Herman Bavinck que eu citei lá no começo da pregação vai falar o seguinte: a revelação de Deus, a revelação de quem Deus é, não acontece apenas de maneira extraordinária, por meio de momentos sobrenaturais que nós temos com Deus, mas também por meios ordinários, na própria ordem da criação. A revelação, quer ela venha a nós em uma forma ordinária ou extraordinária, sempre é um ato de Deus. O que o Herman Bavinck quis dizer? E claro, fundamentado no versículo de Paulo, que todas as coisas que acontecem no nosso dia, de alguma maneira nós meditamos nela. Então, Deus pode nessa manhã, e que em nome de Jesus isso aconteça, se revelar de uma tal maneira que todos nós somos embriagados, aprofundados na sua presença. Agora deixa eu te falar uma coisa: o fato do sol ter nascido nessa manhã já revela que as misericórdias dele estão sobre nós, porque senão nós seríamos consumidos. O fato de você ter tomado um café na sua casa já revela que Deus está produzindo fruto na terra para cuidar dos seus filhos. Mas nós amamos as coisas sobrenaturais e de fato devemos buscar as coisas sobrenaturais, mas nós não podemos perder de vista na ordem ordinária, na ordem comum das coisas que Deus está revelando o seu amor para a gente. Nós estamos todos vestidos com uma roupa, a gente está sentado numa cadeira, a gente tomou água, a gente chegou numa igreja que nós não merecíamos,
Porque nós éramos pecadores, estávamos destinados à ira de Deus. Aprove Deus, por meio da sua graça, em Cristo Jesus, nos salvar e nos dar uma família. Meu irmão, nós estávamos condenados ao inferno. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você não saiba, mas você nasceu destinado ao inferno. Como assim? Quando o nosso pai Adão peca, todos nós nascemos em pecado. Nós estávamos condenados sem Cristo. Então não é que você nasceu com a possibilidade de ir para o céu. Você já nasceu decretado, inferno. Quando Deus olha do céu, Ele faz o seguinte: cara, eles erraram, eles pecaram, mas eu vou enviar meu filho e vou pegar um povo para mim agora, que eu vou salvar por meio da minha graça, de um favor que nós não merecemos. Porque deixa eu te falar uma coisa: se a tua santidade te salva, Cristo não precisaria ter vindo para a terra. Porque qual que é o grande problema? A gente quer anexar a coisa na nossa salvação. Sabe o que é? Eu vou ajudar Deus aqui, eu vou jejuar, eu vou orar para ajudar o sacrifício de Cristo, que eu acho que não foi o bastante. Eu te pergunto, se houvesse outra maneira da gente ser salvo, você acha que ainda assim Deus enviaria seu filho para morrer no nosso lugar? Não. Então a salvação do homem é somente por meio da graça. E nós podemos contemplar isso todos os dias, quando nós vemos por meio das coisas ordinárias, da ordem comum, Deus cuidando dos seus filhos. Agora, se nós meditamos nos feitos de Deus da ordem comum, a pergunta que nós precisamos nos fazer também é: quais filmes nós temos assistido? Quais músicas nós temos ouvido? Quais conversas nós temos entrado? Quais relacionamentos nós temos mantidos? Porque isso também vai se tornar meditação para a nossa vida. Francis Schaeffer, um teólogo muito conhecido, suíço, vai falar o seguinte: existe uma teoria, a teoria da passividade ativa. E eu vou te dar um exemplo, você vai entender o que significa isso. A teoria da passividade ativa vai falar que, mesmo que você esteja, vamos pensar aqui que está tendo uma briga aqui, ó, na nossa frente aqui, tá? Uma briga de duas pessoas, se agredindo mesmo. Mesmo que você não participe daquela briga, de forma, você não vai lá bater em ninguém ou não vai separar, de alguma maneira aquilo está influenciando o seu ser. Quer uma prova disso? Filhos que crescem em um lar violento, geralmente vão se tornar filhos violentos, porque eles meditaram em cima daquela situação. Então, de alguma maneira, ainda de forma inconsciente, quando você está vendo uma circunstância, aquilo está formando algo dentro de você. Por isso que a gente tem que parar para pensar quais são os filmes que nós estamos assistindo, quais são as séries que nós temos assistido, quais são as músicas que nós estamos ouvindo. Eu lembro um dia, quando eu estava na faculdade, eu fiz filosofia, e aí eu quero até honrar um professor que eu gosto muito, o professor Daniel Medeiros, cristão, lá da Batista de Bragança. E aí, eu não sei se vocês lembram, lá atrás, alguns anos atrás, saiu aquela música assim, vou cantar a música aqui, ninguém me julga, hein, gente. A música assim, beber, cair, levantar. Só eu ouvi, mas ninguém, não é crente aqui. Aquela música foi muito tocada, né, passava em comercial em vários lugares. E aí eu lembro que o professor pegou, colocou assim no data show da sala de aula, um homem vindo de bicicleta, uma bicicleta assim, andando para um lado e para o outro assim, ó, caindo com a bicicleta assim, para um lado, embriagado, bêbado, completamente bêbado. E a música de fundo, beber, cair, levantar, beber, cair, levantar. E aí eu lembro que a sala de aula, jovem universitário, terrível, começou todo mundo rir e fazer zoeira com a circunstância e tal. Aí ele pega, ele passa o vídeo e ele fala o seguinte: já imaginou se o pai de alguém chegou assim em casa hoje e a gente está rindo da realidade de alguém? A grande questão é que a igreja tem rido das coisas que a gente não deveria estar rindo. A grande questão é que a gente tem tornado piada coisas sérias diante de Deus. A grande questão é que, por meio da meditação secular, mundana, nós temos tornado aceitável o que é inaceitável diante de Deus. Porque de alguma maneira nós vamos meditando. De alguma maneira nós não purificamos o nosso pensamento, porque a fórmula o apóstolo Paulo nos deu. Pensem em tudo que é verdadeiro, em tudo que é respeitável, em tudo que é justo. Obrigado. Em tudo que é digno de louvor, em tudo que é amável, de boa fama. Por quê? Porque isso vai formar algo em quem você é. Então é parar de assistir algumas coisas, é parar de se relacionar com algumas pessoas, é parar de conversar sobre algumas coisas. Por quê? Porque isso vai formar algo dentro de nós. E a inquietação, que é o gigante que nós estamos pensando nessa manhã, vai tomar conta do nosso ser. E por fim, o último ponto que eu queria falar com vocês está em Lucas capítulo 10, e deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Lucas 10, 38, a Bíblia diz, talvez um dos versículos mais belos:
Jesus entrou numa aldeia. Certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Repito, Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços, inquieta com algumas coisas. Então se aproximou de Jesus e disse, gente, vamos abrir um parênteses, quem corrige Jesus, cara? Né? Deu para pensar, como é que a pessoa diz, ó Deus, o senhor está errado, hein? Mas Marta tem essa ousadia e fala o seguinte, o senhor não importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir, diga que essa mulher venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu a ela, Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Mas qual foi a parte que Maria escolheu? O versículo diz, Maria, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. A meditação bíblica nos leva a aprender diretamente com Cristo. E esse é o terceiro ponto. Se a meditação bíblica cura a nossa inquietação, se a meditação bíblica purifica os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, a meditação bíblica nos leva a aprender diretamente com Cristo. Igor Miguel vai falar o seguinte em seu livro chamado Escola do Messias: a união com Cristo, enfim, abre um horizonte de obediência com base na habilitação do coração no poder do Espírito Santo. Há uma internalização, há uma aprendizagem de sabedoria, de palavra e da lei. E de glória em glória o cristão vai com o rosto desvendado diante da revelação de quem Deus é, conformando-se à imagem de Cristo pelo poder do Espírito. Cristo está permanentemente presente no cristão por meio do Espírito, que o guiará em toda a verdade. Isto é, quando você senta para meditar na palavra de Deus, por meio do Espírito, Cristo está diante de você. Uma coisa que eu faço, às vezes eu levanto meio um dia cansado, assim, preocupado com as coisas. O que eu faço? Eu entro no meu quarto, eu pego uma cadeira, eu sento, primeiro na minha cadeira. Eu pego uma cadeira e coloco diante de mim. Eu começo a declarar, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está aqui. Porque naquele momento, de alguma maneira, Ele está arrancando dentro de mim a minha natureza pecaminosa e imprimindo dentro de mim o caráter santo de quem Ele é. Meditação bíblica nos leva a ser como Maria e não como Marta. Só que a grande questão é que nós temos Marta e Maria dentro do nosso ser. De alguma forma, a inquietação, a preocupação toma o nosso tempo e fala, pô Jesus, mas sabe o que é? Eu não estou orando porque é muito trabalho, eu tenho uma família para sustentar. Eu te pergunto, como se Ele não soubesse disso, e como se Ele não estivesse cuidando de todas as coisas para a gente. Meu irmão, se Deus tirar o ar que nós respiramos por 3 minutos, não fica ninguém vivo aqui. Então para de pensar que a tua vida depende de você. Mas mentiram para a gente, nós achamos que estamos no controle. Para, cara, relaxa, faz como Maria. Tem coisa para fazer? Tem, mas eu escolho a boa parte. Eu escolho o que é mais importante, me assentar aos pés do Senhor. O próprio Jesus vai falar o seguinte em Mateus 11, 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Não é que um anjo vai aliviar vocês, sei lá, qualquer, não, eu, Cristo, o homem falando, eu vou aliviar o peso de vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês, olha isso, cara, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Thomas Kempis, um monge, vai falar o seguinte: meditação bíblica é pela fé ter amizade familiar com Cristo Jesus, se envolver continuamente na presença do Senhor. Talvez você aqui ansioso, preocupado com uma só coisa. Fica de pé no seu lugar, vocês todos aí. Eu queria terminar com esse versículo. Meditação cura a nossa inquietação. Meditação purifica os nossos pensamentos. E meditação nos leva a aprender com Cristo. E essa é uma manhã que talvez nós podemos recitar diante ao Espírito uma coisa que o próprio Jesus disse para nós. Feche seus olhos. E deixa
E entenda que Cristo está falando isso aqui para você como indivíduo, para nós como filhos. Deixa isso entrar no seu coração. Peça para que o Espírito Santo coloque isso, uma raiz no seu coração, que isso seja fundamentado no seu coração, que eu vou falar aqui agora. E só ouça. Não ore nesse momento. Deixa a palavra, medita nessa palavra. Jesus vai dizer o seguinte: digo a vocês, não se preocupem com a vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, meditem diante das aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, parafraseando, por quem de vocês que, por mais que ande inquieto, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupa com o que vão vestir? Observem, contemplem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, por fim, diante de tudo isso, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai não é um Deus distante, não é um Deus que se esqueceu do seu povo, não é um Deus que está lá no céu preocupado com outras coisas, não, é o Pai de vocês que está no céu. Sabe o que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta o dia, o seu próprio mal. Pai, Tu és o nosso Pai. Tu não és um Deus que esqueceu da gente. E eis-nos aqui essa manhã, talvez declarando que por algum motivo o gigante da inquietação tomou o nosso coração, Pai. Perdão pelas vezes que nós andamos ansiosos. Perdão pelas vezes que nós andamos preocupados com as coisas, como se o Senhor não estivesse governando todo o universo. Perdão, Pai. É uma manhã que a gente quer se arrepender da nossa prepotência, do nosso orgulho. Perdão pelas vezes que o nosso coração meditou nas coisas erradas, e essa meditação errada fez com que a ansiedade fosse gerada dentro do nosso coração. Perdão, Pai. Espírito Santo, nós clamamos a Ti nessa manhã, para que em nome de Jesus o Senhor nos leve a meditar na Tua palavra. Jesus, o Senhor disse a nós: não anda preocupado com coisa alguma, mas por alguns momentos nós andamos. Nós te pedimos nessa manhã, Senhor, arranca de dentro de nós essa preocupação. Aquele que chegou aqui ansioso ou preocupado, Pai, por qualquer decisão a ser tomada, por qualquer questão de falta que foi gerada no coração dessa pessoa, que em nome de Jesus o Senhor possa arrancar de dentro dela agora. Que nós possamos nos deleitar, que nós possamos ter prazer, que nós possamos nos aprofundar na Tua palavra, que declara que Tu és Rei e governa sobre todo o universo. Que a pressa, que a preocupação, que as questões secundárias não tomem o Teu lugar de honra na nossa vida. Nós assumimos um compromisso como família, como irmãos e irmãs, que nós vamos nos deleitar na Tua palavra, deleitar em Cristo. Que nós possamos ser transformados à Tua imagem, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aquieta minha alma.